Bitcoin rompeu seu topo histórico e chegou a 93.500 dólares por unidade. E algumas pessoas veio me perguntar se ainda vale a pena se posicionar, se ainda vale a pena comprar Bitcoin, comprar criptomoedas para esse ciclo de alta que está acontecendo. Então, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês se ainda vale a pena entrar e como você deve se posicionar no mercado, o que você deve fazer para que você não caia em armadilhas e consiga ter os maiores lucros durante essa bull run. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para você o que eu estou vendo, qual a minha visão do mercado. Então, sem muita demora, vamos para o vídeo. Então vamos começar aqui com o preço do Bitcoin, tá? Então, como previsto aqui, como a gente já tinha falado no canal, eu já tinha passado para vocês essa possibilidade do rompimento desse padrão, que é o padrão bandeira de alta, e que assim que fosse rompido, a gente poderia ver uma disparada no preço do Bitcoin, e foi exatamente o que aconteceu, tá? E a gente chegou aqui num topo de 93 mil, um pouco mais de 93 mil dólares por unidade por Bitcoin, tá? E agora a gente está vendo uma pequena correção aqui, e a dúvida que fica é, vale a pena comprar aqui nesse topo? Primeira coisa que você precisa se questionar é qual é o seu objetivo nesse mercado, qual é o seu objetivo nesse ciclo de alta, e eu recomendo você assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir e entender do que eu estou falando, tá? Então, se o seu foco é longo prazo, é daqui 5, 10 anos, se o seu foco é acumular Bitcoin ao longo do tempo, eu acredito que o Bitcoin ainda está barato para comprar, tá? Mas se o seu objetivo é um objetivo de curto prazo, é apenas comprar mais barato e tentar vender mais caro, ou se você está aplicando esse dinheiro pensando no curto, médio prazo, então eu sugiro que talvez você segure a mão um pouco, não aplique o seu dinheiro, não compre Bitcoin agora, segura um pouquinho e eu vou te explicar o porquê, tá? Então, depois que o Bitcoin formou esse padrão de reversão aqui, no momento em que ele cria um topo mais alto que o topo anterior e um fundo mais alto que o fundo anterior, e vocês podem ver que o mercado ele segue um padrão quando ele está em uma tendência de alta, que é exatamente esse movimento aqui de subir, corrigir, né? Então ele faz topos e fundos ascendente. Então, o Bitcoin ele disparou aqui nessa última semana. Como vocês podem ver, quando acontece essa disparada é muito rápido, não dá tempo de você se posicionar, você precisa se posicionar antes do movimento acontecer, tá? Então, a gente teve uma disparada muito forte aqui, chegando quase nos 94 mil dólares, e sempre existe uma barreira psicológica para as pessoas que estão investindo, principalmente quando a gente fala de Bitcoin a 100 mil dólares por unidade. Eu acredito que a gente vai chegar assim a 100 mil dólares, que a gente vai ultrapassar os 100 mil dólares, porém, acredito que podemos ter correções no meio do caminho, tá? Como o Bitcoin teve uma pernada muito forte de alta, eu acredito que podemos ter uma possível correção no preço, uma possível retração no preço de curto prazo para a gente continuar subindo e quem sabe chegar nos 100 mil e ultrapassar os 100 mil dólares por unidade, tá? Se você está começando agora no mercado, está começando a aplicar o seu dinheiro, ou talvez surgiu o interesse de começar a investir no mercado cripto, eu sugiro você assistir o vídeo e entender a estratégia do DCA, que é exatamente você fazer compras recorrentes do Bitcoin ou de alguma criptomoeda ao longo do período para que você pegue o melhor preço médio. Em outras palavras, imagine que você tem 10 mil reais e aí você decide comprar Bitcoin. Você compra tudo de uma vez. Então imagina você comprar o Bitcoin a 93 mil dólares e ele recua lá para os 80, 75 mil dólares e agora você está sem dinheiro, sem caixa e não consegue continuar comprando. Então por isso que é importante você fazer aportes mensais, semanais, para que você consiga ainda ter um caixa caso o Bitcoin venha a recuar, venha a corrigir o seu preço
e venha buscar preços um pouco mais baixos para poder continuar subindo, tá? Se você veio para o mercado cripto e tem pouco capital e está tentando buscar multiplicar esse capital, tentando crescer o seu patrimônio nessa bull run, se você tem pouco capital, talvez não seja interessante você aplicar o seu dinheiro em Bitcoin agora, tá? Talvez seja interessante você estudar um pouco mais e tentar aplicar esse dinheiro em algumas altcoins explosivas que podem te entregar muito mais retorno do que o Bitcoin, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui quando a gente vai entrar na Altcoin Season, a temporada das altcoins. Então estamos aqui com o Altcoin Season Index, tá? Que é um indicador que mostra quando estamos entrando na Altcoin Season, em que momento o dinheiro começa a fluir para outras criptomoedas além do Bitcoin, e essas criptomoedas podem te entregar uma grande valorização nesse ciclo de alta, tá? Então, estamos aqui neste momento, estamos aqui na Bitcoin Season, e isso explica o porquê que apenas o Bitcoin tem disparado de preço e algumas altcoins, algumas memecoins têm performado bem, né? Então, vocês podem ver que tem muitas altcoins que entregaram boas altas na última pernada de alta do Bitcoin, porém, elas estão estacionadas neste exato momento. Então, você deve estar se perguntando por que essas criptos não dispararam junto com o Bitcoin, e é exatamente isso que eu quero mostrar para você. Estamos ainda com a dominância do Bitcoin crescendo, já vou te mostrar o gráfico, e ainda estamos na temporada do Bitcoin. O Bitcoin começa, ele é o carro-chefe, ele é quem puxa toda a alta do mercado. E depois que o Bitcoin ultrapassar os $100 mil ou estiver próximo dos $100 mil ali, vocês entendem que a margem de lucro que você tem depois que o Bitcoin chegar talvez nos $100 mil, ela começa a ficar muito pouca, né? A sua margem de lucro. Então, se posicionar em algumas altcoins estratégicas e explosivas pode fazer você multiplicar seu capital talvez em 10, 20, 30 vezes, tá? E quando estaremos na temporada das altcoins? Exatamente quando esse index ele começar a subir e tentar buscar aqui um nível de 75, 70. Então a gente vai ver altcoins explodindo de preço, subindo aí absurdamente e talvez muito mais rápido do que essa alta que a gente viu no Bitcoin, tá? Então ainda estamos na temporada do Bitcoin, ainda não estamos na Altcoin Season, e eu vou te mostrar aqui com o gráfico da dominância do Bitcoin. Então vocês podem ver que a dominância do Bitcoin ainda está em alta. Ela teve uma queda aqui, porém ela está subindo muito forte. Bitcoin chegando a 61% de dominância do mercado. E uma coisa que vocês precisam entender sobre a dominância do Bitcoin é que a dominância do Bitcoin em queda não significa que o preço vai cair, tá? Não significa que o preço do Bitcoin vai cair. Então, quando as pessoas começarem a ver que talvez o Bitcoin não entregue tanta valorização depois de um certo período, depois de uma certa valorização que ele teve, as pessoas vão começar a especular outros projetos, outras cripto e tentar multiplicar seu capital. E aí é nesse exato momento que a gente vai ver a dominância do Bitcoin cair, e aí sim a gente vai entrar aqui na Altcoin Season, e é onde a gente vai ver projetos disparando de preço em poucas semanas, em poucos meses, tá? Então a dominância do Bitcoin ainda está em alta, não perdeu o fundo aqui. Então acredito que podemos ver uma temporada das altcoins quando a gente vê o Bitcoin, a dominância do Bitcoin perdendo esse fundo aqui, tá? Podemos ver um derretimento na dominância, tá, pessoal? Não é no preço, é na dominância do Bitcoin. Assim como aconteceu no passado aqui, né? A dominância do Bitcoin derreteu e vocês podem ver que esse período aqui de maio a abril de 2021, a gente teve uma altcoin season exatamente nesse período aqui, tá? Então, em março e abril de 2021, a gente teve uma temporada das altcoins onde criptomoedas com market cap menores explodiram de preço, e isso aqui dá exatamente com a queda da dominância do Bitcoin, tá? E o outro dado que eu quero mostrar para vocês, eu vou continuar trazendo esse indicador, o Stock to Flow. Ele mostra para a gente em que momento estamos do ciclo, tá? Então, neste exato momento,
O Bitcoin está aqui, segundo o modelo, em mais ou menos $88 mil por unidade. E segundo esse modelo, a gente teria que estar, o preço do Bitcoin teria que estar por volta de $137 mil por unidade. Então, talvez podemos ver o Bitcoin ultrapassar esse valor e chegar, quem sabe, a $200 mil ou até mais que isso. Então, se você está começando agora no mercado, se você está entrando agora no mercado cripto, tenha calma, tenha uma estratégia, não vai colocando todo o seu capital agora, estude antes de aplicar o seu dinheiro. Não terceirize a responsabilidade do conhecimento de você saber aonde você está aplicando o seu dinheiro, tá bom? Se você chegou nesse canal agora, talvez é o primeiro vídeo que você esteja assistindo, sugiro que você assista os outros vídeos que eu postei nas últimas semanas para você entender exatamente esse contexto, o que está acontecendo no mercado e qual a minha opinião, qual a minha visão do mercado, principalmente agora e para os próximos meses, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês, um grande abraço e até a próxima.